Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 15 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, tudo que movimentou o mercado de tecnologia nos últimos dias. Em mundo, Estados Unidos suspendem emissão de visto para o Brasil e outros 74 países. Já no Brasil, a operação da Polícia Federal sobre caso Master agora mira Daniel Vorcari e parentes. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o mercado de tecnologia teve uma sequência de anúncios bem relevantes nos últimos dias. E quem puxou esse movimento foi a Meta, que anunciou o Meta Compute. É basicamente um programa para construir infraestrutura de inteligência artificial em uma escala inédita. E quando a Meta fala em escala inédita, é coisa grande mesmo, viu, Branco? A empresa planeja adicionar dezenas de gigawatts de capacidade em data centers ainda nessa década, reforçando aquela estratégia que ela já vinha sinalizando de investir pesado em infraestrutura. Pois é, para você ter uma ideia do tamanho disso, a Meta já havia sinalizado que iria investir até 600 bilhões de dólares em infraestrutura nos Estados Unidos até 2028. E vale lembrar que a empresa também fechou contratos de energia nuclear para garantir o abastecimento desses data centers. E aqui tem um outro ponto importante, Branco. Para Zuckerberg, esses data centers não são só uma base para treinar modelos de IA. Eles passam a ser vistos como uma vantagem competitiva estratégica, algo central para o futuro do negócio da Meta. E agora, mudando um pouco o foco aqui do cenário empresarial e indo para o mercado de chips, os Estados Unidos autorizaram a NVIDIA a voltar a vender o H200 para o mercado chinês. Lembrando que esse H200 é o segundo chip mais poderoso da empresa. Mas essa liberação veio longe de ser total. As exportações estão limitadas a no máximo 50% do volume que a NVIDIA vende no mercado americano. E além disso, os chips precisam passar por testes técnicos obrigatórios. Ou seja, é uma liberação com freio de mão puxado. E do outro lado desse tabuleiro, a própria China também vem restringindo importações, o que mantém esse clima de cautela e tensão no mercado global de semicondutores. Agora, partindo para o campo dos rumores, surgiram vazamentos envolvendo a OpenAI, dona do ChatGPT. Segundo essas informações, a empresa estaria se preparando para entrar no mercado de hardware pela primeira vez. A ideia seria lançar um dispositivo vestível de áudio, pensado para competir diretamente com os AirPods. Esse produto teria pequenas cápsulas posicionadas atrás da orelha e um design descrito como nunca visto antes. O projeto estaria sendo desenvolvido em parceria com Johnny Ive, que foi o principal designer da Apple por anos, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno do possível lançamento. E para fechar o nosso giro aqui de hoje, falando agora de Apple, a empresa da maçã também trouxe novidades. A companhia anunciou o Apple Creator Studio, um novo pacote de aplicativos focado na criação de conteúdo. A proposta é reunir em uma única assinatura as principais ferramentas criativas da marca. Entre elas estão o Final Cut Pro e o Logic Pro, numa movimentação que coloca a Apple competindo diretamente com a Adobe. Seja aqui na infraestrutura pesada de AI, chips, hardware vestível ou criação de conteúdo, as Big Techs seguem disputando espaço em várias frentes ao mesmo tempo. Mas com esse panorama do mundo corporativo fechado, bora agora para o nosso noticiário internacional. Agora no bloco internacional, as portas estão fechadas para os brasileiros. O governo dos Estados Unidos anunciou ontem a suspensão da emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. Uma decisão que acabou pegando o governo daqui totalmente de surpresa. E segundo o comunicado oficial, essa suspensão atinge os vistos de imigrantes, como os de trabalho. Por outro lado, pelo menos por enquanto, ficam fora da medida os vistos de não imigrantes, como turismo e negócios. Na prática,
isso significa que viagens temporárias não devem ser impactadas. Inclusive, eventos como a Copa do Mundo seguem fora dessa restrição anunciada pelos Estados Unidos. Agora, o ponto central aqui é entender o motivo da decisão. O Departamento de Estado afirmou que a suspensão vale para países cujos imigrantes, abre aspas, recebem benefícios sociais em níveis inaceitáveis e extraem riqueza dos Estados Unidos. Ou seja, em outras palavras, os Estados Unidos estão tratando imigrantes brasileiros como um encargo público. E além do Brasil, essa lista inclui outros países emergentes, como Irã, Rússia e Colômbia. A medida deve entrar em vigor no dia 21 de janeiro e seguirá válida até que os Estados Unidos consigam garantir que novos imigrantes não representem custos ao bem-estar social. E o memorando vai ainda mais longe. Ele afirma que Washington pode começar a barrar pessoas idosas e com sobrepeso, por serem consideradas mais propensas a depender de auxílio governamental. No quadro geral, essa decisão reforça como a política migratória voltou ao centro do debate nos Estados Unidos. Com Trump, a agenda nacionalista ganhou força e, desde o início do mandato, mais de 100 mil vistos já foram revogados. Por outro lado, críticos alertam que restringir a entrada de imigrantes pode afetar setores que dependem diretamente de mão de obra estrangeira, dificultar a atração de talentos e ainda gerar atritos diplomáticos com os outros países. Pois é, Branco, uma decisão com impacto direto na vida de milhares de pessoas e com reflexos econômicos e políticos importantes. Mas com esse panorama do cenário internacional, vamos agora para o noticiário aqui do Brasil. No noticiário aqui do Brasil, a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Compliance Zero para investigar suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master. A ação agora mira diretamente Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master, e também parentes próximos dele. Durante a operação, a PF apreendeu carros e relógios de luxo em endereços ligados ao banqueiro, além de locais relacionados ao pai, à irmã e ao cunhado de Vorcaro. Um detalhe importante é que o cunhado Fabiano Campos Etel chegou a ser detido no aeroporto quando embarcaria para Dubai. Fabiano acabou sendo liberado pouco depois, mas teve o passaporte apreendido. Ele é casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, e atua como pastor da Igreja Lagoinha. Além da atuação religiosa, Fabiano também tem participação em várias empresas, entre elas a rede de açaí Oakberry, a academia de luxo Le Sank, a Desinchar e a Super Nutrition, que é voltada para suplementos. No campo político, ele também chama atenção. Em 2022, foi o sexto maior doador pessoa física do Brasil, repassando 3 milhões de reais para a campanha de Jair Bolsonaro e 2 milhões de reais para a campanha de Tarcísio de Freitas. E falando da família, em agosto, uma investigação já tinha identificado 1,2 bilhão de reais em investimentos do Banco Master em empresas ligadas a Natália Vorcaro. Mas a operação de ontem também teve outros alvos de peso, entre eles o empresário Nelson Tanuri, conhecido por investir em empresas em dificuldade, e João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos. Segundo as investigações, uma das operações suspeitas envolvendo fundos da Reag teria registrado uma rentabilidade de mais de 10 milhões por cento em 2024. No caso de Tanuri, a Polícia Federal apreendeu o celular do empresário. A operação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli e resultou no bloqueio de 5,7 bilhões de reais em bens. Todo o material apreendido vai ser lacrado e enviado ao STF para preservação das provas. É um caso de grandes proporções que mistura sistema financeiro, relações familiares e política, e que agora segue sob a análise do Supremo. Mas com esse panorama do noticiário nacional, a gente fecha a sessão de Brasil e segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Agibank. Depois de contornar os problemas com o INSS, que chegou a suspender a concessão de novos empréstimos consignados a aposentados, o Agibank seguiu adiante com os planos de abrir capital nos Estados Unidos. O Banco Digital protocolou nesta quarta-feira o prospecto preliminar do seu IPO, previsto para ocorrer na Bolsa de Valores de Nova York. O documento não informa quanto o banco pretende captar, mas fontes ouvidas pela Bloomberg dizem que o objetivo é levantar $1 bilhão. Na última rodada de investimentos em dezembro de 2024, que marcou a entrada da Lumina Capital, o Agibank foi avaliado em cerca de $1,5 bilhão, o equivalente a 9,3 bilhões de reais na época.
Com o pedido, agora o Agibank se junta ao PicPay, que também protocolou no começo do mês a intenção de abrir capital nos Estados Unidos. Indo para o exterior, o petróleo Brent subiu pelo 5º pregão seguido, embalado pela escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã. Ontem, autoridades iranianas alertaram a aliados de Washington no Oriente Médio que bases americanas podem se tornar alvos em caso de uma ação militar contra o país, um movimento que elevou o prêmio de risco da commodity. Com isso, aqui no Brasil, as petroleiras avançaram em bloco. Petrobras subiu 3,63% e Brava Energia avançou 1,99%. Com o suporte da Petrobras, o Ibovespa também subiu 1,96% aos 165.146 pontos. Os índices americanos, por sua vez, em um dia de aversão ao risco, recuaram. O S&P 500 caiu 0,53%, enquanto o Nasdaq recuou 1% cravado. Para fechar aqui, o dólar avançou 0,49% aos R$ 5,40. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quinta, turma, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!